Sustentabilidade passa pelo entendimento de que as empresas têm que observar as dimensões econômica, social e ambiental e procurarem adotar medidas que considerem toda a sua cadeia, incluindo o seu entorno, a comunidade vizinha e etc. Nesse módulo, nós vamos trabalhar a questão da gestão da sustentabilidade, que passa pela eficiência no emprego de recursos naturais e pela temática da produção mais limpa, buscando mostrar a importância desses conceitos como fator de competitividade. Nós vamos observar a relação entre sustentabilidade e a realidade dos pequenos negócios através do olhar da eficiência. Eficiência no uso de insumos, eficiência no uso de energia, eficiência no uso de água, na questão dos resíduos e etc. E a perspectiva que nós escolhemos para dar o tratamento a esse tema é a da produção mais limpa, que é uma perspectiva muito acessível à realidade de pequenos e médios negócios com ótimos resultados. Então, primeiro tópico, sustentabilidade e as empresas. Retomando o que nós tratamos no primeiro módulo, seria interessante olhar novamente para o conceito de desenvolvimento sustentável, para refrescar um pouco e revisar essa ideia. É uma forma de desenvolvimento que se propõe capaz de suprir as necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Daí a ideia de sustentabilidade. Historicamente, o conceito de desenvolvimento sustentável vem sendo observado pela comunidade empresarial. E eu vou mostrar aqui alguns marcos da evolução histórica entre esse contato entre o mundo das empresas e o universo do desenvolvimento sustentável. Um primeiro marco nessa evolução histórica é o lançamento do conceito de produção mais limpa pelas Nações Unidas em 1989, quer dizer, já há mais de 20 anos. Nos anos 90 surge um conceito interessante por obra de um autor chamado John Elkington, que é o conceito da linha de resultado tripla, que busca trazer um pouco para a realidade dos objetivos das empresas essa tripla dimensão, o chamado tripé da sustentabilidade, englobando elementos econômicos, ambientais e sociais. Nos anos 90, no final dos anos 90, o mercado de capitais trouxe o primeiro índice de sustentabilidade, que foi o Dow Jones Sustainability Index, nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York, buscando diferenciar as empresas que têm boas práticas daquelas que têm práticas ditas convencionais, o que trouxe uma valorização das práticas de sustentabilidade empresarial. E já na década de 2000, as Nações Unidas lançam uma iniciativa chamada o Pacto Global das Nações Unidas, que tem como objetivo trazer a comunidade empresarial para perto das suas ações em âmbito global. E no início dos anos 2000 também, surge uma iniciativa muito interessante chamada Global Reporting Initiative, ou GRI na sigla, que trata do tema do relato de sustentabilidade, que são as iniciativas voluntárias das empresas por contar à sociedade toda a sua atuação, englobando as dimensões ambientais, sociais e econômicas, exatamente em linha com o conceito de linha de resultado tripla. Vamos falar então da prática, o conceito de produção mais limpa, que de novo, entre muitas iniciativas, muitas alternativas, é um conceito muito acessível para a realidade dos pequenos negócios. O conceito de produção mais limpa foi definido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em 2009, portanto mais recentemente, como a aplicação contínua de uma estratégia ambiental integrada e preventiva para processos, produtos e serviços com o objetivo de aumentar a eficiência global e reduzir os riscos às pessoas e ao meio ambiente. Portanto, uma atuação contínua e não pontual. Vamos tratar um pouco de cada um desses componentes, né? A produção mais limpa tem uma dimensão que é orientada aos processos, que vai tratar da conservação de matéria-prima, de água e energia, da eliminação de matérias-primas tóxicas dos processos produtivos e da redução na fonte, na quantidade e também do nível de toxicidade de todas as emissões e resíduos. É um olhar para o processo produtivo. Ela tem também uma dimensão que propõe um olhar não exclusivamente para os processos produtivos, mas para os produtos propriamente ditos. Isso envolve a concepção de produtos já com a consideração da redução de impactos negativos desde a etapa de extração de matérias-primas até a disposição final. E por fim, existe também uma dimensão
que vai olhar os serviços. E essa dimensão propõe a consideração ambiental em toda a concepção e planejamento, todo o processo de desenvolvimento de um serviço. Interessantíssimo observar as etapas de implementação da produção mais limpa. Isso tem aplicação prática muito interessante, muito direta nos negócios. A gente vai agora passar as etapas uma por uma e vai falar brevemente sobre cada uma delas. Ela começa com uma pré-avaliação que envolve a identificação de possibilidades da aplicação. São realidades muito particulares de cada negócio que precisam ser atentadas a quem melhor conhece o negócio, que é o próprio empreendedor. Em seguida, e isso é muito interessante, é necessário prestar atenção nas pessoas. A produção mais limpa propõe que se aborde os públicos internos da empresa na forma da capacitação e da sensibilização de cada um dos profissionais para esse objetivo de produção mais limpa, que não é senão um objetivo de eficiência. Concluída a sensibilização do público interno, já é possível progredir para uma etapa de diagnóstico propriamente dito dos produtos e dos processos e de todos os componentes do negócio. Uma etapa de avaliação desses produtos para que se possa identificar as melhores formas de atuação. Também algo muito particular a cada negócio. Daí, se pode evoluir na direção de um balanço ambiental, da elaboração desse balanço, que vai também englobar toda uma dimensão econômica e toda uma dimensão tecnológica do processo produtivo, na forma de um quadro mais completo e mais detalhado das oportunidades de melhoria. Isso mostra quais são as oportunidades de produção mais limpa, concretamente falando, e permite a priorização, que é algo extremamente importante, a definição de uma estratégia que com o mínimo esforço obtenha os maiores ganhos. Identificadas as melhores oportunidades, já se pode começar a estudar a viabilidade econômica de cada uma dessas formas de atuação, cada uma dessas ações. E também um plano de monitoramento, que vai buscar identificar como isso vai ser acompanhado ao longo do tempo. Com isso já elaborado, já é viável que se passe a atuar. Então, a próxima etapa é a implantação das ações de produção mais limpa, que podem englobar produtos, processos, as oportunidades que foram identificadas, que foram estudadas em detalhe, numa perspectiva muito prática. E, em ligação com o tema de monitoramento, se podem já elaborar indicadores do processo produtivo que vão mostrar os resultados, permitir a demonstração disso. Agora nós vamos começar a falar um pouco da transição entre esse olhar para dentro da empresa, que é a produção mais limpa, para um olhar mais sistêmico, que olha para fora da empresa também na produção e consumo sustentáveis, mas não sem antes falar sobre as vantagens da produção mais limpa. Primeiramente, falar sobre as vantagens econômicas da produção mais limpa. Evidentemente, como nós já dissemos, existem vantagens do ponto de vista da gestão de risco, essencialmente, tornar as operações mais seguras. Também em termos de qualidade e custo do produto, podemos falar de oportunidades de mercado, que essas revisões, essas melhorias todas podem trazer. Estratégias de negócio, quando as mudanças são suficientemente significativas. Possibilidade de obtenção de investimentos e novos financiamentos, tendo em conta toda um aprimoramento da forma de produzir, dos próprios produtos. Do ponto de vista ambiental, especificamente, há que se falar em prevenção da poluição, por óbvio, como nós já mostramos, é disso que se trata em muitos sentidos. Melhorias no tratamento de efluentes e resíduos a partir da implementação de todas essas ações. A possibilidade de trazer ao mercado produtos diferenciados que são percebidos pelo consumidor dessa forma, que é o que nós trataremos no próximo módulo também. E, por uma perspectiva socioambiental, há uma série de outros ganhos. Um significativo ganho é a melhoria nas práticas trabalhistas, a partir da diminuição de riscos, a partir da diminuição da toxicidade. Há um evidente ganho do ponto de vista trabalhista. A questão da transparência, da concorrência leal, que são agendas da sustentabilidade também, que se tornam melhores a partir das ações de produção mais limpa, que vão tender a ser mais divulgadas.
E o envolvimento da comunidade pelas mesmas razões. Essas ações levam à diminuição de problemas com vizinhança e a uma propensão, a um maior engajamento, condições melhores para a aproximação das comunidades vizinhas. Resumindo a ópera, quando a gente fala da produção mais limpa, falamos para dentro da empresa. Quando passamos a falar da produção e consumo sustentáveis, nós direcionamos o olhar para fora da empresa, o que traz ainda mais benefícios para quem atua dessa forma. Falar um pouco então de produção e consumo sustentáveis. A produção sustentável, primeiramente, conforme a definição trazida pelo Ministério do Meio Ambiente Nacional brasileiro, é a incorporação, ao longo de todo o ciclo de vida dos bens e serviços, das melhores alternativas para minimizar custos ambientais e sociais. Existe, portanto, uma relação grande com o que nós apresentamos como produção mais limpa. A ideia é de que a abordagem preventiva melhora a competitividade das empresas. Esse é principalmente o objeto desse módulo inteiro, onde se vê a relação entre todos esses aspectos. Também reduz o risco para a saúde humana e ambiental. O consumo sustentável, por sua vez, pode ser definido como o uso de bens e serviços que atendam às necessidades básicas, proporcionando uma melhor qualidade de vida, minimizando esses impactos negativos todos que nós viemos listando. É uma perspectiva que passa pela mente do consumidor e pelo seu comportamento. E a empresa atenta a isso consegue fruir uma série de vantagens e benefícios. Vamos falar sobre esses benefícios então, a partir do olhar para a dimensão do consumo também. Em primeiro lugar, do mesmo modo que a produção mais limpa, reduções em riscos operacionais diversos ligados, por exemplo, à possibilidade de contaminação. Temos também uma série de outros. Aumento da rentabilidade, pode-se falar, se as ações tiverem êxito. Pode-se falar na melhoria da imagem corporativa, que passa a acessar um mercado consumidor cada vez mais consciente. Reduções dos custos produtivos, benefícios que são comuns. Aumento da produtividade, retorno do capital investido, expansão dos produtos dentro dos mercados, redução de substâncias tóxicas. As fontes que tratam dos benefícios de um falam basicamente nos mesmos benefícios. Redução da geração de resíduos, melhorias de qualidade, motivação dos funcionários que, uma vez envolvidos, trazem novas ideias, redução do risco de acidentes ambientais, mais especificamente falando, mas também a questão da comunidade, a questão dos órgãos públicos, a redução de custos relacionados ao não cumprimento da legislação, uma dimensão específica importante, redução dos custos de seguros, por exemplo, a partir de avaliações mais favoráveis, melhor acesso a crédito e a financiamentos específicos, a menor necessidade de investimentos, de novos investimentos, são agendas muito comuns. Fique atento aos outros recursos indicados nesse módulo, para que você complete essa parte do curso de meio ambiente. Nos vemos no próximo módulo, onde falaremos sobre marcas e produtos. Até lá!